Finalmente estreou a série do Sandman, que eu tava esperando ansiosamente desde semana passada. Tá bom, eu nunca li os quadrinhos, eu nunca tive contato com a obra, então eu não sou nem digno desse cosplay aqui. Mas eu quis fazer esse vídeo para trazer a minha perspectiva de alguém que realmente desconhece tudo isso para uma série que faz esse trabalho muito bem, né? De ser uma porta de entrada para esse universo tão rico e tão vasto que tá aí pronto para ser explorado. De cara, uma das coisas que eu gostei em Sandman foi esse clima onírico, né? Esse clima de contos e de fábulas que vão pegando essas reflexões existencialistas e filosóficas. E para comentar melhor isso, uma das coisas que todo mundo tá falando, e eu concordo, é que a temporada ela realmente se divide em duas partes, né? Os primeiros 6 episódios você tem um tipo de formato, e depois os últimos 4 episódios fazem uma outra coisa que eu vou comentar daqui a pouco. Mas pelo menos nesse início eu acho que a série faz um trabalho muito bom de construir esses arcos que duram, uns 3 episódios cada, e que vão meio que se sucedendo naturalmente, de um jeito muito orgânico, mas sem tirar o foco de histórias individuais para cada episódio, que são absolutamente interessantes em si mesmas. E aí eu acho que o primeiro episódio me ganhou muito rápido, né, com aquela trama do Sandman aprisionado ao longo de 100 anos, e você vai vendo a vida passar ao redor dele enquanto ele tá ali. E eu acho isso interessante porque você tá apresentando o protagonista da série não através das suas ações próprias, né, porque ele tá ali aprisionado, mas sim através de como ele reage às ações dos personagens ao redor e como eles vão mudando ao longo dessas décadas, né. E é claro que esse primeiro episódio é só a introdução que vai sedimentar o caminho que o Sandman vai percorrer ao longo dos próximos episódios para recuperar seus equipamentos ali, né, e lidar com todas as consequências dessa ausência dele ao longo dos 100 anos. Mas tem coisas mais interessantes pela frente, como por exemplo, sei lá, eu tô chamando de pedra, papel e tesoura filosófico entre o Sandman e o diabo, né, a Gwendolyn Christie. Eles travam um duelo ali para que o Sandman recupere o capacete, o elmo dele, e assim, eu que não conhecia a obra, imaginava que pudesse ser uma luta física mesmo, então foi extremamente satisfatório e refrescante ver que era uma batalha de palavras, né, uma batalha de conceitos. Cada personagem apresenta um conceito e o outro tem que apresentar um conceito que seja superior. E aí você vai tendo esse escalonamento filosófico até que a conclusão de tudo é que nada consegue vencer da Essa é uma coisa que jamais pode ser extinguida no universo. Mas aí tem outro episódio super interessante, que é um episódio de garrafa, né, como a gente chama, um episódio que se passa todo numa única locação, e esse episódio vai discutir exatamente a necessidade de a gente ter essas pequenas máscaras sociais que nos previnem de dizer exatamente o que a gente pensa o tempo todo, né? O quanto isso, na verdade, não deveria ser considerado uma mentira, mas um jeito de manter uma certa estabilidade social para que a gente pudesse conviver em sociedade, né? E o bacana é que a série constrói essa tensão de um jeito muito sutil, né? Você sente que existe alguma coisa incômoda, alguma coisa errada nesse episódio, mas você não sabe exatamente o que é. Enquanto você vai conhecendo esses personagens e vendo eles interagirem, e nada parece ter muito sentido até que finalmente as coisas fazem sentido, né? Foi um jeito muito interessante de colocar esse assunto em discussão também. Mas aí, de longe, meu episódio favorito da temporada, eu acho que de muita gente, é o episódio 6, cara. O episódio que vai falar sobre a morte, sobre a vida, sobre mortalidade e imortalidade, né? O Sandman passa um tempo na companhia da sua irmã, a Morte, enquanto ela trabalha, né? Enquanto ela vai ali levando pessoas de diferentes idades, em diferentes situações. E é interessante esse conceito de a morte ser uma coisa natural, né, que chega para todos nós. Ela é uma coisa inevitável, né, não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso, mas ao mesmo tempo a gente não quer, né, não é uma coisa que a gente deseja. O ser humano, ele deseja algo mais, né, ele deseja continuar. E aí a segunda metade do episódio vai tratar justamente disso, né. O Sandman e a Morte encontram um cara ali no ano 1389, sei lá, e aí eles fazem uma proposta para esse cara, né, que é de ele nunca morrer e a cada 100 anos esse cara e o Sandman se encontrarem e discutirem tudo isso, né, e verem se, sei lá, em algum ponto da vida dele, mesmo sendo uma pessoa imortal, ele desejou não ser mais imortal, ele desejou que tudo acabasse. E aí, emocionalmente, eu acho que o episódio amarra isso muito bem, criando essa amizade entre o Sandman e esse cara, né, uma amizade que a princípio o Sandman nega, mas que depois ele reconhece de um jeito que o episódio faz, que é muito bonito. E aí eu aproveito para falar de um elemento da série que eu acho que segura tudo isso, né, todo esse clima contemplativo, que é a trilha sonora. No caso, a trilha sonora instrumental, né, o tema que o David Buckley cria para a série, que eu acho que é um tema belíssimo. Vocês sabem que eu adoro falar de trilha sonora aqui, então eu vou até destrinchar um pouquinho da melodia que ele cria, que é uma melodia formada de notas decrescentes, né.
Eu adoro enxergar simbolismo nas escalinhas melódicas, né? E nesse caso eu acho muito bacana como essas notas decrescentes, elas estão trazendo essa coisa de seres, sei lá, eternos, seres atemporais, ou então seres perpétuos, né? Se conectando com a humanidade, né? As notas descem assim como eles descem ao encontro da humanidade. E a série é justamente sobre isso, né? Sobre como esse contato entre perpétuos e seres humanos vai promover reflexões para os dois, né? Tanto para eles quanto para a gente também. Come on. I don't want to miss the next one. Mas eu preciso falar da segunda parte da temporada, que eu acho que muda um pouquinho as coisas, né? Eu tava gostando muito das histórias mais individuais, mesmo que tivesse aqueles arcos um pouco maiores por cima, mas eles sempre eram construídos com muita naturalidade e depois eles se resolviam também de uma forma suave. E eu acho que a segunda parte, ela introduz um único arco e uma única história que se estica ao longo dos últimos 4 episódios. E aí eu senti um pouquinho. Eu senti que a série perdeu um pouco de ritmo, ela ficou um pouco mais lenta e ela tirou um pouquinho do foco no que eu tava achando mais interessante, que era justamente o Sandman. Não porque ele em si seja o personagem mais interessante, mas porque ver as coisas através da perspectiva dele estava sendo mais fascinante para mim, né? Enxergar todos esses elementos que são tão importantes para nós, como humanos, mortais e tudo mais, pela perspectiva dessa entidade que é o Sandman. Claro que esses últimos episódios também têm coisas interessantes, eu gosto bastante da convenção de serial killers, que eles autodenomeiam convenção de cereais, né, fazendo uma brincadeira com a palavra. E eu acho que a atuação do Boyd Holbrook como Coríntio também tá muito legal, ele traz aquela coisa do assassino super charmoso, mas com aquela pitada de estranheza que obviamente faz você sentir uma repulsa por ele. Mas eu acho que essa trama ela fica um pouco mais no lugar comum, né, traz uma ameaça pro universo e tal, que eu acho que tira um pouquinho do brilho de você simplesmente acompanhar histórias um pouco mais individuais. Ainda assim, eu adorei assistir a série e adorei ter essa porta de entrada para esse universo tão vasto de Sandman, né? Fiquei com vontade de ler os quadrinhos agora e tô muito curioso para saber o que vem pela frente numa segunda temporada. E eu acho que um dos maiores méritos de uma adaptação é esse, né? É te deixar com vontade de conhecer mais, não traduzindo as coisas literalmente do jeito que era nos quadrinhos. Eu nem sei dizer se esse foi o caso aqui, mas pelo menos assim, me mostrar um universo bem construído o suficiente para que eu tenha vontade de mergulhar nesse universo. Eu acho que esse é definitivamente o caso nessa série de Sandman da Netflix. Mas me diz aí nos comentários o que você achou de Sandman a primeira temporada, se você é conhecedor dos quadrinhos ou não, comenta tudo aqui embaixo. E se você quiser assistir mais um vídeo, eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado e até a próxima!